Este tempo em que continuamos a falar da construção do novo normal e da preparação para a vida daquilo que será a nova normalidade depois do Covid, a Brutéria continua preocupada com os grandes temas que muitas vezes passam esquecidos no nosso dia-a-dia. Há questões que têm a ver com distribuição de bens, distribuição insuficiente, excessiva, de muitas formas, e temos vindo a explorar isso ao longo dos últimos tempos. Convidei-os para conversar comigo a Luís Lobo Xavier, há muito tempo ligado a questões de sustentabilidade, criou na Fundação Gulbenkian um projeto ligado precisamente a questões de justiça intergeracional, das quais falaremos hoje e sobre as quais já direi mais alguma coisa. E Diogo Almeida Alves, coordenador de um projeto novo lançado pelos Global Shapers chamado 100 Oportunidades, 50 Medidas. Diogo, além deste projeto, há muito tempo que trabalha em questões também de sustentabilidade e de desenvolvimento. Pensámos que um dos temas mais frequentemente esquecidos na organização da nossa sociedade é que tem que ver com a organização dos bens e a distribuição dos bens através de várias gerações. A preocupação e o cuidado que temos das gerações presentes em relação às gerações futuras. O cuidado e a preocupação que temos das gerações mais velhas em relação às gerações mais novas e por aí adiante. É um tema fascinante, emergente, que faz pouco parte ainda do nosso vocabulário cotidiano e sobre o qual hoje tenho o privilégio de poder trazer esta conversa. Não precisamos de muitas introduções. Luís, temos conversado muito sobre isto, há muito tempo que conversamos sobre estes assuntos. Gostava de pedir, para começar, que falasse um bocadinho sobre o trabalho que tens vindo a desenvolver, que explicasse um bocadinho daquilo que é a tua motivação e daquilo que tem sido até agora o foco do teu trabalho. Muito obrigado, Francisco, e obrigado por este convite. Acho que todo este tema e todo este trabalho partem de facto desta premissa de uma consciência do impacto das decisões que tomamos e que as decisões que tomamos têm impacto não só hoje, mas também no futuro. Isso é fundamental, quer dizer, nós percebermos que existem uma série de questões a todos os níveis, desde a educação, ao ambiente, à habitação, quer dizer, são temas absolutamente transversais, as pensões, em que no fundo nós hoje em dia tomamos uma série de decisões, os nossos governantes ou até nós próprios, nas nossas próprias decisões de produção e consumo, que depois essa decisão vai ter impacto não só hoje, mas também daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. E, portanto, essa consciência é que nos deve alertar para, em cada momento que estamos a tomar essa decisão, devemos fazer essa análise do impacto que essas decisões vão ter. E portanto, quer dizer, aqui o ponto passa não só por esta consciencialização, e por pôr este tema que é tão importante na agenda, porque se nós pensarmos, todas as pessoas, sejam as gerações atuais, as passadas, as futuras, quer dizer, são tudo pessoas com a mesma dignidade, são tudo pessoas com as quais nos devemos preocupar. Mas a verdade é que se nós hoje não tivermos em consideração estes impactos, a verdade é que as pessoas, as gerações futuras, quando nascerem ou quando atingirem a maioridade, não vão ter como reclamar os seus direitos. O seu futuro já foi condicionado. Ou seja, nós temos que não só aquela ideia muito interessante, que aliás foi do início do tema da sustentabilidade, quando começou a ser discutido até nas Nações Unidas, do relatório de Brundtland, do que o desenvolvimento sustentável. Sim, em que altura é que... Isto é 1977, por aí, quer dizer, e estamos a falar desta definição de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que permite às gerações atuais satisfazerem as suas necessidades sem pôr em causa as necessidades das gerações futuras. E sem pôr em causa também a possibilidade das gerações futuras decidirem sobre o seu futuro. Porque quando nós decidimos tudo hoje e não deixamos nada para ser decidido no futuro, nós já estamos de alguma forma a restringir a sua liberdade. Deixa eu interromper, porque isto, no fundo, há duas questões que são coincidentes e ambas necessárias para esta conversa. Uma é esta que tu falavas agora, que é de certa forma mais programática, onde se fala de como há
há uma questão de princípio, né? E de como, por princípio, as decisões que nós tomamos impactam a vida das gerações futuras e, portanto, devemos ter cuidado a isso. Mas depois há uma dimensão desta conversa que não é programática, é técnica, é especializada, é temática. Né? Exatamente. Há uma série de exemplos de questões nas quais tu trabalhas que me interessam. Se calhar, em vez de condicionar eu a conversa, pergunto-te a ti se há 2, 3 temas que te pareçam especialmente relevantes e para os quais queiras chamar a atenção. Certo. Eu acho que é importante dar exemplos porque, de facto, se nós falarmos isto da justiça das gerações futuras, quer dizer, é bonito, toda a gente concorda em princípio que devemos deixar um bom futuro às gerações futuras, mas se não formos para o concreto, depois isto não há uma adesão emocional a isto. E, portanto, se nós pensarmos em exemplos tão simples como a dívida pública, no fundo, é algo que nós gastamos hoje e que vai ser pago alguém vai ter que a pagar e vão ser as gerações futuras. Claro que a dívida pública pode fazer sentido. Se tu assumires dívida para um bem que vai cá estar no futuro, infraestruturas duradouras, a educação, a cultura, quer dizer, faz sentido. Agora, se a dívida pública é para consumo corrente desta geração, no fundo esta geração está a viver à custa das gerações futuras. Em termos ambientais também, acho que é um tema também onde se percebe este ponto, quer dizer, há diversos estudos que demonstram que se está atualmente a consumir mais do que o nosso planeta tem capacidade para regenerar. E, portanto, se nós estamos a consumir mais recursos do que em cada ano o planeta tem capacidade para regenerar, nós, no fundo, estamos a gastar recursos também Tenho visto coisas tuas muito específicas sobre isso. Um dos números que tu normalmente usas diz que em Portugal nós normalmente chegamos ao final dos recursos que o planeta produz relativamente a Portugal para esse ano durante o mês de julho, não é? Exatamente. Vivemos a crédito de agosto em diante. Exatamente. Ou seja, no fundo, quer dizer, isto depois, as análises em termos ambientais são complexas e hoje em dia há vários modelos, desde as fronteiras planetárias, quer do climate change, quer do nitrogênio, do uso dos solos, do uso da água, por aí fora. Mas numa abordagem, enfim, vou dizer mais simplificada para que se perceba bem, é o que tu estás a dizer. Nós gastamos até junho ou julho, gastamos os recursos que o nosso país tem capacidade para regenerar nesse ano e depois o resto do ano estamos a continuar a gastar recursos materiais, ambientais por aí fora, que o planeta já não regenera. Se não regenera, está a gastar e portanto, estamos a viver a crédito das gerações futuras. Isto, quer dizer, podemos ir mais longe, podemos pensar no tema das pensões, quer dizer, é importante que nós pensemos estes temas como isto não é uma batalha de novos contra velhos ou de um conflito de gerações, não. Nós temos que entender a nossa sociedade como uma espécie de um contrato social. Aliás, há várias teorias que tu bem conheces da tua formação do contrato social e, de facto, nós temos que entender isto como um contrato das várias gerações. Há uma altura em que umas contribuem e outras recebem e vice-versa. E, portanto, nós temos é que perceber se esse contrato é justo. E se, portanto, aquilo que estamos a pedir a cada geração é justo com aquilo que lhe estamos a dar. Certo. E é um bocadinho nesse sentido que nós estamos a trabalhar. Nós também, para conseguirmos pôr este tema na agenda... Nós, Fundação Carlos Gulbenkian. Nós, na Fundação, estamos a desenvolver estudos neste sentido. Estamos a desenvolver estudos que permitam perceber se nestas áreas da política pública, na habitação, no mercado de trabalho, no ambiente, nas contas públicas, de que forma é que de facto, se estes desequilíbrios existem e como é que nós podemos mitigá-los para o futuro. Mas aí a questão... corrijo-me se estiver enganado, mas aí a questão não tem que ver com a identificação do problema, tem que ver com a criação de uma metodologia que permita quantificar o impacto, é isso? Ou seja, há duas partes. Uma das partes é identificar, de facto, essas desigualdades, porque só identificando as desigualdades em áreas concretas é que nós podemos mitigá-las. A segunda parte tem a ver com, todos sabemos que para depois isto ser resolvido, isto passa pelos processos de decisão democráticos e, portanto, o que nós estamos também a desenvolver é uma metodologia, um framework, um enquadramento que permita que todas as decisões importantes, estou a pensar, por exemplo, quando se decide uma lei de bases da habitação, anexo a essa lei de bases, temos que fazer um estudo sobre como é que ela vai impactar, não só hoje, mas também nas várias gerações. As decisões que estamos a tomar impactam durante muitos anos e nós temos que conseguir criar uma dinâmica e um processo e de facto aqui uma metodologia que permita fazer isso, que permita auxiliar não só os governantes a quando tomam decisões terem de facto
conseguirem fazer esta avaliação, mas também temos que permitir que isto seja acessível aos mídia, aos think tanks, às universidades, para permitir também um escrutínio. Porque um grande problema das decisões é que nós, como sociedade, não conseguimos fazer um escrutínio. É muito difícil, as coisas não são o tão transparentes como em relação a isso, gostaríamos. o que é que tu tens encontrado, o que é que têm proposto? Não, o que nós vamos propor é de facto, esta metodologia que pode ser não só utilizada pelas entidades públicas, mas que também de uma forma mais simplificada vai poder ser utilizada por universidades, think tanks e pelos meios de comunicação social, para que permita, saindo uma lei, saindo um orçamento de Estado, saindo assim uma decisão importante, permita que de facto se consiga fazer esse assessment dos equilíbrios e consiga-se, e mais do que tudo, nós temos também que ter uma visão, e aqui até pegando no manifesto que o Diogo e os restantes Global Shapers lançaram, é importante que nós consigamos, como país, ter uma visão do futuro que queremos. E que essa visão tem que ser participada por todos, ou seja, nós temos o nosso processo de decisão concentrado numa geração, a geração que está no poder. Tudo bem, mas a verdade é que nós, para termos boas decisões e decisões que sejam sustentáveis, que não estejam sempre a mudar, temos que essas decisões têm que acautelar o bem-estar de todos e ser participativas. Deixa eu aproveitar, já que falas do Diogo, aproveitar e... Eu aproveito para passar também. Exato, obrigado, Luís. Diogo, é muito entusiasmante ler o texto do manifesto que os Global Shapers escreveram. Houve um episódio inteiro de prós e contras dedicado a este manifesto e ao trabalho que têm feito. Esta preocupação de trazer à sociedade a formação de uma geração, o talento de uma geração, o entusiasmo de uma geração, tudo isto tem muita força. Para quem não conhece o projeto, para quem não os tem seguido, pedi que falasse um bocadinho para explicar de onde é que nasce a vossa preocupação, a que é que querem dar resposta e o que é que, em geral, tem surgido daqui nos últimos tempos. Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e fico muito feliz de estar aqui também com o Luís. Essencialmente, os Global Shapers, e enquadrando aqui os Global Shapers primeiro. Os Global Shapers é uma comunidade do Fórum Económico Mundial, portanto está enquadrado no Fórum Económico Mundial, foi fundada em 2011 e que tem polos locais. Portanto, nós temos, são cerca de 9.000 pelo mundo inteiro e em Portugal temos um polo baseado aqui em Lisboa, já existe desde 2014 em Portugal e a nossa missão efetivamente é fazer o empowerment da ação e da voz dos jovens. E, portanto, nesse âmbito nós fazemos iniciativas e projetos relacionados com esse tema, em, eu diria, 4 áreas muito específicas. Por um lado a educação, por outro lado a cultura, a sustentabilidade e o envolvimento cívico e até mesmo político dos jovens, que, como bem sabemos, também é um dos problemas do nosso país. E durante o ano passado começámos a analisar um pouco o mercado e começámos a tentar perceber porque é que os jovens não eram chamados para debater temas. E tivemos uma ideia que foi constituir um projeto e começámos a fazer scouting de pessoas externas aos Global Shapers. Portanto, tentámos procurar jovens portugueses e não portugueses também, porque esse é um dos pontos muito importantes aqui, que é a sociedade portuguesa é uma sociedade portuguesa bastante diversa e nós no 100 Oportunidades, que é o projeto que lançámos no Prós e Contras em janeiro, o que nós quisemos fazer foi uma lista de 100 jovens sub-35 para provar que havia efetivamente jovens capacitados, especialistas nas suas áreas e que pudessem contribuir para debates públicos, sejam eles organizados pelos meios de comunicação social, pelos organizadores de conferências, mas sobretudo para representar esta geração. Depois há aqui outros 2 pontos que eu acho que são muito importantes de referir com este projeto. O primeiro tem a ver com o facto deste debate intergeracional, ou seja, isto não é uma batalha de novos contra velhos. Ou novos contra experientes, mais experientes. Isto é um tema de inclusão dos mais jovens e num debate que, obviamente, que as decisões vão a ser tomadas hoje vão impactar no futuro das gerações mais novas e, portanto, é lógico que nós sejamos parte dessa discussão. E esse é um tema e por isso é que na lista nós envolvemos pessoas que são acima de 40, acima de 50 anos, para nos ajudar a escolher estes nomes. Portanto, nós temos 5 nomes por categoria. E, portanto, uma delas foi o Carlos Moedas, como sabem, como esteve connosco no programa. E o objetivo foi esse também, foi envolver pessoas mais velhas nesta construção, porque
é daí que podemos aprender todos. E depois há uma outra derivada, que tem a ver com o facto de trazer para a sociedade e trazer para o domínio do debate público um conjunto de temas alargados, porque a sociedade não é só constituída por política e futebol. É constituída por uma multiplicidade de áreas. E o que nós fizemos foi transpor essas áreas no projeto e, portanto, temos 20 categorias diferentes, desde desporto, a cultura, a sustentabilidade, a igualdade e inclusão, finanças, economia, saúde, educação. Portanto, são 20 categorias em que nós identificámos 5 nomes, depois com várias subcategorias lá dentro, para efetivamente representar os jovens neste debate. E, portanto, se eu pudesse sumarizar, essencialmente são esses os 3 objetivos. Por um lado, garantir que a sociedade portuguesa tem uma multiplicidade de áreas e elas têm que estar representadas. Por outro, que o debate intergeracional é muito importante para o presente e, sobretudo, para o futuro do país. E 3, temos que fazer um debate intergeracional. Claro. Há 2 níveis que esta conversa pode sempre ter, não é? Um é o nível mais bélico de uma geração garantir que se defende dos avanços da geração anterior e que ganha espaço em relação ao autoritarismo da geração anterior. Não seria difícil de encontrar discursos destes e gente para quem a motivação é só de defesa da minha geração em relação às que já passaram. Não é? O que me chamou a atenção neste projeto dos Global Shapers desde o princípio foi que a questão não é, em primeiro lugar, só de dizer que eu defendo a minha cotada daqueles que anteriormente estavam em posse dela e por isso eu estou aqui só para defender o meu cantinho. O que chamou a atenção é a necessidade, esta urgência de perceber, não é que há uma geração nova, é que há permanentemente gerações novas e, portanto, os Global Shapers decidiram neste projeto que a cada 2 anos este grupo de 100 pessoas que promove estas medidas, a cada 2 anos este grupo teria que ser renovado para que não se perpetuasse, para que não acontecesse que, de certa forma, esta vitalidade cristalizasse e perdesse força. Como é que tens visto, da parte das pessoas com quem conversas, que impacto é que tens visto do trabalho que têm proposto, das medidas que têm proposto, das áreas para as quais tens chamado a atenção? Esse ponto é um dos pontos mais importantes e que claramente defende que nós estamos aqui, por um lado, para marcar uma posição muito clara, que é inserir os jovens no debate, mas não é fazer isso a todo custo e com os mesmos jovens sempre. Ou seja, se uma das grandes críticas são sempre os mesmos, por exemplo, a falar na televisão, nós próprios não íamos cometer o mesmo erro e, portanto, a sucessão tem que ser assegurada. E daí o projeto ter que ser renovado a cada 2 anos e há sempre jovens qualificados e especialistas nestas áreas e, portanto, isso foi um dado adquirido desde o início. Nós queríamos fazer isso também para mostrar que isso traria valor acrescentado à sociedade. Uma das coisas que nós começámos a fazer desde o início foi a pensar como é que nós íamos, obviamente, procurar gerar aqui coisas interessantes e projetos interessantes. E o que aconteceu foi, como todos sabemos, o Covid-19 e esta pandemia, e nós começámos a pensar em conjunto com o grupo entre os Global Shapers e os 100 Oportunidades, o que é que os jovens, o que é que este grupo poderia trazer para cima da mesa e que poderia ajudar a pensar não o presente, mas sim o futuro. Porque, obviamente, que neste momento, ou até há umas semanas atrás, o Governo esteve muito focado em fazer damage control, não é? E em tentar, obviamente, adaptar aqui as fases e o plano de desconfinamento. Nós tentámos fazer um bocadinho o oposto, que foi, ou se calhar uma parte complementar, eu diria, que foi, vamos se calhar olhar para o futuro, vamos olhar para o futuro da sociedade portuguesa e vamos pensar de forma prática como é que nós podemos ajudar o Governo a resolver essa questão. Dá-nos 2 ou 3 exemplos. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma carta aberta ao Governo com 50 medidas, portanto são 50 páginas, estivemos a trabalhar nestes últimos 2 meses, isto é tudo voluntário, portanto convém dizer que isto é importante, portanto estas pessoas são todas voluntárias, e o que nós tivemos a fazer foi uma carta que ilustra 50 medidas em 14 áreas diferentes. Portanto, dentro das áreas do projeto Sem Oportunidades, identificámos 14 áreas prioritárias, que são um pouco daquelas que eu referi há bocadinho, e tivemos um conjunto de pessoas
que estiveram em cada uma destas áreas a debater medidas e no final chegámos a uma conclusão que foi apresentar 3 a 5 medidas para cada uma das áreas. Portanto, há algumas áreas que têm 3 medidas, outras 4 e outras 5. E o objetivo aqui, efetivamente, é olhar para o futuro do país. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, na área da cultura, que é um dos temas que eu acho que vos é mais caro aqui, uma das coisas que é muito importante é nós pensarmos a cultura a médio e longo prazo em Portugal. Porque, por um lado, coisas como o Fundo Nacional de Emergência ou o Estatuto de Intermitência vão resolver problemas de curto prazo, sim, mas continuamos sem saber exatamente quais é que são os players da cultura em Portugal ao detalhe. E, portanto, uma das medidas que nós propusemos, para além destas duas, foi, efetivamente, realizar um censo cultural sério no país. Perceber que organizações da cultura nós temos, o que é que elas fazem, que tipo de necessidades de financiamento teremos, a nível de produção, por exemplo, o que é que nós somos capazes de fazer, o que é que não somos capazes de fazer, o que é que conseguimos adicionar de valor ao mercado, ter best practices de outros países. Esse é um dos exemplos. Por exemplo, na educação, uma das medidas que eu acho que é mais importante, das mais importantes de todas, tem a ver com a literacia política, não é? Nós queixamos-nos ano após ano que os jovens não votam, que temos um nível de abstenção gigante, mas temos que fazer alguma coisa para que isso mude, não é? Temos que dar literacia aos jovens. E não é só aos jovens. Eu escrevi um artigo recentemente, quando nós falamos em jovens, é um segmento etário, uma faixa etária muito alargada. Cresce cada vez mais. Não é? Portanto, nós temos que pensar a partir das crianças, não é? Por exemplo, uma das coisas, a Unicef diz num estudo recente que as crianças há um 15% de agregado de risco de vida por causa da pandemia, porque simplesmente pelo facto de as crianças não terem ido à escola e a única refeição que muitas delas têm, e em Portugal há uma percentagem grande, as pessoas às vezes esquecem-se destes indicadores, a única refeição que as crianças tinham era na escola. E, portanto, há coisas que são relacionadas com o debate futuro das gerações que não têm só a ver com os jovens, let's say, em idade universitária ou até aos 35 anos. Este projeto é até aos 35 anos. Mas é preciso olhar para as diferentes faixas etárias e é preciso olhar para o crescimento dessas pessoas no futuro, não é? E, por outro lado, também pensar claramente que o tecido socioeconómico, cultural e empresarial deste país vai ser composto maioritariamente por essas pessoas. Sim. Luís, deixa-me voltar a ti. Com o tempo passa depressa, né? Dá sempre vontade de conversar mais. Há muitos anos que trabalhas nisto já, não é? Muitos não são décadas, mas há tempo suficiente para teres visto muita coisa interessante de boas práticas, de mobilização de instituições, de pessoas, etc. O que é que tens visto bem feito? O que é que tens visto que possa ser bom trabalho de casa para quem vê esta conversa e diz eu gostava de perceber um bocadinho melhor isto e vou ver esta coisa que me chamou a atenção? Então, quer dizer, eu acho que uma das coisas que eu tenho sentido com o passar do tempo é uma maior consciencialização. Acho que já existe, mesmo da parte da classe política, uma consciencialização que não se está a fazer o suficiente pelas gerações futuras. E uma consciencialização não só do problema, mas também das causas do problema. O que é que os políticos apontam em entrevistas que nós lhes temos feito? Por um lado, falta de dados concretos, e daí também nós estarmos a trabalhar nisso, porque para tomar boas decisões é importante ter informação. E por outro lado, de facto, não há incentivos políticos. Como o Diogo dizia, a participação política dos jovens é baixa. Portanto, se as pessoas até aos 18 anos não votam, dos 18 aos 35 votam pouco, o votante mediano está a 51, 52 anos e, portanto, para um político, quando toma uma decisão, o que é que ele vai fazer? Vai tentar endereçar as necessidades do seu mercado eleitoral. Pronto. E os políticos já têm todos consciência disso, acho que já existe uma consciência disso, portanto, o aumento da consciência é importante. Também, a nível mais individual, as pessoas já têm consciência do impacto ambiental das decisões que tomam. Se consumirem muito, se consumirem descartáveis, tudo isso é tudo fantástico, porque isso, de facto, põe o tema na agenda. Se falarmos de há 5 anos ou há 10 anos atrás, quer dizer, estas preocupações com as gerações futuras não estavam minimamente na agenda. Mesmo o próprio tema ambiental, das ameaças do aquecimento, das alterações climáticas, tudo isso, quer dizer, eram temas que eram marginais. Hoje em dia são temas absolutamente centrais. Nenhuma empresa passa sem um relatório de sustentabilidade, sem pensar as suas políticas de sustentabilidade. Isso é fantástico. Termos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que antigamente, como tu sabes, nasceram dos Objetivos do Milénio, que era para os países subdesenvolvidos. Hoje em dia já se percebeu que este tema da sustentabilidade é para todos. Isso é fantástico.
Mesmo as empresas, eu tenho falado, um dos estudos que fizemos agora na Justiça Intergeracional tem a ver com o tema da habitação, que as pessoas mais novas, de facto, as gerações mais novas, estão a ter uma realidade totalmente diferente das mais velhas. Eu falava com bancos sobre isto, por causa do tema do crédito à habitação, e de facto as próprias diziam, nós temos que repensar o nosso modelo de dar crédito. Este modelo que nós temos hoje, damos o crédito com base no recibo de vencimento, quando esse crédito vai ser pago durante 30 anos, não tem nada a ver com o recibo de vencimento. O recibo de vencimento de um jovem que peça o crédito hoje, à partida, não há de ser o mesmo do período onde ele vai pagar o crédito. Portanto, toda a forma como a nossa sociedade está organizada está a ser repensada e isso é muito positivo. Pronto, portanto, temos este ponto que eu acho que tem sido muito positivo de consciencialização. Soluções, que é o mais difícil. Alguns países já estão bastante à frente neste sentido, a criar órgãos específicos de preocupações com as gerações futuras. Temos casos que foram mais duros, não é? Porque temos um caso na Hungria do Provvedor das Gerações Futuras e de uma comissão parlamentar das gerações futuras em Israel, que são casos que começaram bem, mas que depois tiveram muita resistência política, porque, de facto, o Poder Executivo não gosta de ser, de alguma forma, condicionado, não é? Por com direito. Imaginem, uma destas, já não sei, mas uma destas organismos tinha direito de veto em leis que prejudicassem as gerações futuras. O Poder Executivo não quer que haja direito de veto, não quer que seja. E, portanto, as abordagens mais recentes e que, a meu ver, têm mais potencial de sustentabilidade é, por exemplo, a abordagem do País de Gales, que criou, de facto, uma comissão do well-being, do bem-estar das gerações futuras, muito interligada, não pôs isto à parte do governo, mas tornou isto muito transversal a todos os setores e todos os ministérios. Fez um processo participativo que envolveu toda a população, no fundo, a definir quais é que são os objetivos que eu quero ter, a Gales do futuro, em 2050, ou seja, que país é que eu quero ter, que objetivos é que eu quero ter, como é que eu chego lá. E portanto, depois esses objetivos foram todos descascados em metas para todos os ministérios. E, portanto, a partir daí, tens todos a trabalhar para o mesmo. Foi um exercício muito interessante, é algo que nós gostaríamos de ter também assinante para Portugal. Obrigado, Luís e Diogo, pelo vosso tempo, esta conversa, pelo rigor que trazem à conversa, pelo entusiasmo. É fácil de ver o vosso trabalho e é fácil de aceder àquilo que têm feito. Portanto, para quem tenha interesse em continuar a desenvolver estes temas, há muitas possibilidades. Aquilo que a Brutéria pretende é só chamar a atenção para estas grandes questões que não poderemos deixar de debater. São pequenos pontos, são coordenadas para construir o novo normal, para construir a nova vida que aí vem. Agradecemos a vossa presença, desafiamos a que continuem cada um em casa à sua maneira a desenvolver estes temas para que no novo normal, quando ele chegar, estejamos mais preparados para ele. Obrigado.